forças de Israel, na guerra contra o Hamas, chegam a Rafah e já começa a fazer a desmobilização, né, da cidade, fazer os recortes em busca dos líderes do Hamas. E o Hamas usa aquela famosa técnica de utilizar a população civil como escudo. O mundo se mobiliza para protestar contra Israel. Mas eu acredito que toda essa questão está relacionada ao fato da guerra hoje não ser mais a mesma, não haver essa convencionalidade. E é nesse sentido que eu pergunto ao nosso querido general Rui Matsuda, né, qual é a característica dessa batalha, né? Bom, meus cumprimentos aqui à AICA e essa possibilidade de estar junto com vocês aqui. Eu vou fazer uma rápida comparação de uma aula que eu tive quando eu estava fazendo um MBA, e tinha um excelente professor de antropologia. E ele falava o seguinte, nós fizemos até um estudo de caso comparando a cultura brasileira com a cultura americana. E essa aula foi excelente porque ele comparou as duas culturas com dois filmes. Ele comparou Dona Flor e seus dois maridos, e comparou E o Vento Levou. E aí nós tivemos que assistir esses dois filmes e fazer a comparação desse filme. Resumindo, você tinha lá em Dona Flor e seus dois maridos a pessoa central, a personagem central, que ela nunca conseguia decidir entre os dois, entre o cafetão e o marido que a sustentava. E ela continuou com essa situação e foi levando a vida toda essa situação. E ficava claro que, vamos dizer assim, essa comparação mostrava a característica do povo brasileiro, nesse sentido de conseguir conviver com esses dilemas e tudo e nunca ter que tomar uma decisão final. E aí, na comparação com o filme O Vento Levou, mostrava aquela cena após o incêndio, onde foram destruídas a fazenda da Vivian Lee, e ela pegando uma parte de grama, de raízes, e comendo aquilo lá porque estava com fome, e dizendo se dirigindo para a tela: eu nunca mais passarei fome na minha vida. Será a última oportunidade em que eu vou passar por essa situação. Aconteça o que acontecer, nunca mais passarei fome na minha vida. Esse filme, então, essa comparação mostrava o dilema dessas duas sociedades, onde uma consegue conviver com os problemas e a outra, por mais sofrido que seja essa situação, ela consegue decidir e correr determinado e mesmo com as consequências que possam vir. Eu faço essa comparação justamente por causa dessa guerra. Israel, nessa situação, é muito mais próximo daquilo que é a cultura americana, e diria mais, até mais do que isso. Ela sabe que ela está correndo um sério risco, mas ela definiu a manobra. Ela decidiu. Israel vai tentar acabar com todos os focos de contraposição do Hamas, mesmo pagando um preço alto da opinião pública e tudo mais, porque ela sabe que, se não fizer isso, ela corre o risco de desaparecer. Israel não tem uma segunda chance. Tá? Então, eu acho que essa é a característica do que nós estamos vivendo hoje, independentemente da opinião pública começar já a questionar, mas ela sabe que ela está fazendo aquilo que tem que ser feito. Decidiu e vai para frente e não olha para trás. Eu acho que a gente está vivendo o ocaso dessa situação, que já está no último bastião de resistência do Hamas, e pelo que a gente tem essa percepção, já entrando na última fase desse combate. E na verdade o que a gente observa claramente é que as linhas esquerdistas e globalistas, né, instaladas nos organismos multilaterais de defesa de direitos humanos e os países que estão sendo dominados por essa visão globalista, tentam de qualquer maneira salvar o que resta do Hamas fazendo uso do conflito humanitário. Né? Exatamente. Agora, eles se esquecem que na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler fez da população de Berlim escudo humano, né, ninguém hesitou. Né? É isso aí. Tem momentos que eu acho que é preciso tomar esse tipo de atitude, né, Geraldo? Eu acho que é difícil você se colocar numa situação de Israel, que é um povo que pode deixar de existir de uma hora para outra. É completamente diferente, então essas decisões não tem como a gente ficar analisando, eles poderiam ter tomado outra decisão. Ou faz ou deixa de existir. A guerra do Yom Kippur foi por pouco que Israel foi cortado ao meio e poderia realmente ter deixado de existir.
Então, a gente tem que dar esse crédito para o governo de Israel, porque nós estamos falando da existência do povo de Israel. Muito obrigado, general Rui Matsuda. Eu acho que esse AICA Cenários deixa claro o cenário hoje desta fase que nós podemos entender como fase final, né, desta tomada territorial de Israel na sua batalha contra o Hamas na faixa de Gaza. Muito obrigado, general Rui Matsuda. Eu que agradecer.